Bom dia, alunos e alunas desse curso de ANSYS. Sim, eu tomei café, então é por isso que meu humor está um pouco melhor pela manhã. Mas eu vou fazer hoje também uma aula diferenciada. Então eu já vou dar alguns avisos. A primeira coisa, a gente vai continuar com as aulas quinzenais. Eu acho que vai ser bom, porque o ensino remoto, como a maioria dos alunos que está inscrito no curso é do Cefet, e o ensino remoto já pegou uma galera, a gente vai continuar com essas aulas. E se tiver ainda dificuldade, por favor, me dê um feedback para que eu passe essas aulas a serem mensais e tudo mais. A gente está indo num ritmo bom. Queria falar um pouquinho, dar um feedback, já que a gente está mais ou menos na metade do que eu queria passar de básico, assim, de insumo para a galera que está começando a querer pegar, começando a querer tocar a banda com lances. Então, a gente está mais ou menos na metade bem colocada daquilo. O que a gente vai passar agora é algumas coisas do relatório, algumas coisas normativas, algumas coisas de como que é feito como que é apresentado esse memorial de cálculo, como é que quais são as preocupações que devem ser inseridas e tudo mais. Aí vai um pouco da minha experiência, mas nada muito mais com nuances. A gente vai acabar se aperfeiçoando a partir do decorrer do desenvolvimento de vocês. E do momento que quanto mais tempo a gente estiver no curso, mais rápido vocês me entregarem as tarefas e a gente puder conversar com elas, mais a gente vai pegar do curso. Então, ele vai andar no ritmo de vocês até a nossa data limite que eu coloquei lá no folder, lá no início, quando vocês se inscreveram para o curso. Mas bom, o que eu quero falar hoje? O que vai ser a aula de hoje, nesse ritmo acelerado de pós-café? Eu quero passar para vocês algumas preocupações que você tem que ter para análise de resultados. Então, não vai ter ANSYS hoje, não precisa nem preocupar em abrir o Workbench, não precisa preocupar ai, meu projeto, não. A gente vai trocar uma ideia. Eu até queria que isso aqui fosse feito no na Twitch, mas eu tô tendo um problema de que mesmo que eu mande o link e tudo mais, e essas aulas da Twitch sendo bem espaçadas a partir da necessidade, então vocês não estão tendo, não tem muita participação. Mas se vocês quiserem, e óbvio, se deixarem nos comentários e tudo mais, eu vou estar sim colocando vocês lá. A gente vai estar podendo ter uma conversa mais frente a frente. Bom, o que eu tenho para falar? É uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu estava começando a mexer com esse tipo de projeto em ANSYS. Porque aprender o software, você ainda aprende muita coisa, tem muita coisa na internet, não só dessas videoaulas, mas da galera que tem canal já no YouTube, dos gringos falando em fórum. Tem uma comunidade bem que te abraça bem, ainda mais com o ANSYS e nessas simulações estáticas, bem nesse básico. Mas o que mais me deu trabalho é com a parte de legislação do Brasil. Do Brasil e fora também, não é uma dificuldade só nossa. Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, vamos trabalhar com o exemplo de uma escada. Imagina uma escada de metal, que você está projetando ela para subir dois lances de estrutura. Você vai fazer ela toda metálica, porque, sei lá, você está fazendo é mais fácil, tem resto de material, a empresa já tem alguma coisa ali e tal, e eles querem fazer de perfis metálicos, perfis W ou I ou U, whatever. E aí, quando você vai trabalhar com isso, você tem que preocupar com as normas que delimitam isso. Então, você tem as NR, você tem a BNT, você tem as normas internacionais que regem também. E quando você vai colocar no memorial de cálculo e fazer um memorial para mostrar que, olha, eu fiz essa escada e ela passa, a estrutura está perfeita, olha, isso aqui está legal, 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 você vai precisar dessas normativas para falar que está nos conformes com todo mundo. E, bom, aí está o BO. Porque essas normativas você não encontra fácil. Eu sei hoje, com uma conversa que eu tive já um tempo atrás, de que existe pelo Cefet uma forma de você ter acesso a essas normas. Mas eu não tive na época, eu não tive uma preocupação a mais em estar procurando direito e nem tive acesso fácil na instituição a isso. Então, não sei como funciona no Cefet mais específico. Nas outras universidades eu sei que algumas são mais fáceis, porque eu já troquei ideia esses dias com outros alunos de outros cursos de engenharia mecânica, por exemplo, da PUC. Eles têm acesso a isso mais fácil, a universidade divulgou de uma forma bem mais easy para eles. Mas bom,
O problema disso é que quando você pesquisa essas normas, igual a NBR 8400 que fala sobre levantamento de cargas, a NR11 que fala sobre esse deslocamento de cargas no galpão, quando você fala de guindastes, ou qualquer coisa dessas normativas, você vai ver que até você acha qual normativa pode estar regindo o seu problema. Mas você tem que pagar. Essas normativas não estão fácil acesso, não estão gratuitas para você acessar. E aí barra. Por isso eu falei com vocês, por isso eu acabei de falar da instituição. Então já é um BO. O que eu tenho de experiência? É de que às vezes você adapte normas que você consegue acesso. Igual, por exemplo, você está mexendo com a escada mesmo. Às vezes, se você conseguir uma norma de levantamento de piso, de alguma coisa na parte estrutural de onde as pessoas se locam, estruturas em balanço, por exemplo, onde tem uma preocupação ali com deformações, com estrutura, é uma estrutura parecida, é onde recebe carga de pessoas, então de locomoção de pessoas, então é uma norma que você adapta ao projeto. Óbvio que você trabalhando na indústria, isso não é tão legal, mas às vezes para você mostrar que as coisas estão legais, às vezes você vai fundamentar dentro de um trabalho dentro da universidade, no TCC, em qualquer coisa que você estiver fazendo, é legal. Porque, mesmo que você não tenha acesso à norma, mostra que você se preocupou à norma. E que o que te delimitou foi não ter a norma. E aí você pega, por exemplo, isso, seguindo o exemplo da escada, e às vezes você encontra que uma norma para pisos de estruturas em balanço, você sabe que as deformações não podem passar do comprimento maior que você tem, dividido por 500. Poxa, legal. Então, o que eu tenho que fazer lá no ANSYS? Olha como é que você vê que volta para lá. O que é a análise que eu tenho que fazer? Para esse tipo de estrutura, você tem que fazer uma análise de deformação. E uma deformação não generalizada. Você tem que pegar as deformações direcionais. Você tem que pegar as deformações que estão acontecendo na peça. E faz muito sentido essa norma existir. Porque quando você pensa que você está andando sobre uma estrutura, e você está subindo uma escada, a última coisa que você quer é que essa escada deforme demais a ponto de você achar que você vai cair. A última coisa que você quer é quebrar a escada. Então, se você estiver subindo a escada começa a deformar demais e você tem a sensação que vai quebrar, você não quer subir mais. E aí você pensa, pô, mas tá, mas eu projetei, eu vi que as tensões, o material suporta esse tipo de tensões. É, a vida útil dessa escada é muito grande, ela não vai quebrar, é só porque ela está em balança, é só porque é um extremo dela, é só um ponto específico dela que faz isso e tudo mais. Mas, cara, você cria um problema para quem está subindo, você cria um problema, às vezes, de como você está nessa brincadeira de trabalhar. Essa brincadeira de trabalhar é ótimo. O... e vai de outras coisas também. Imagine que, beleza, a indústria te mandou um projeto dessa escada. E ela falou que você tem tem uma carga de pó, porque o pó também é preocupante. Às vezes você está numa metalúrgica, óbvio que vai ter muito pó metálico e isso pesa. Então, vocês já olhem para você ver como é que é o negócio, pensar fora da caixa, pensar no ambiente, pensar não só nos aspectos de que vai estar subindo nessa escada, mas aspectos de onde ela vai estar também. E aí você projeta, ela te dá as informações, você coloca a carga de pó, você coloca a carga de pessoa, você coloca tudo. E passa. E você vê que passa com segurança. Mas você tem que ter uma preocupação a mais. Não pode passar também tão perto dos seus limites de segurança. Isso eu falo de coisa pessoal minha. Óbvio que. Minha não, meu, né? Óbvio que isso é uma preocupação quando você pode ter essa preocupação. Por que eu digo? Se o cara está subindo no ritmo normal, ok. Mas se você estiver levando o equipamento, se ele vai fazer essa escada por motivos quaisquer na indústria, na hora que você coloca na hora que a indústria está construindo alguma coisa e tudo mais, o operador tenta colocar um equipamento de solda para soldar outra coisa que está colocando em cima. As estruturas metálicas de acesso podem ter mais coisas que. Se a escada acabou dando acesso a uma coisa que eles querem instalar, então está sendo usado dessa forma. Aí você pensa, poxa, mas o problema é da indústria. Eles me passaram que não era para ter, não aconteceria esse tipo de situação.
Ok, concordo. E se levar, se quebrar, se alguém chegar a falecer com esse problema ou machucar, você vai, não, óbvio que você vai estar parado com isso. Vai estar na sua norma os motivos as cargas que você impôs e que a indústria sabia dessas cargas, que não tinha como botar outras. Mas ao mesmo tempo, você não quer esse problema. Então, às vezes, criar limites um pouquinho a mais pensando tanto nas normativas quanto também nas possíveis utilizações e tudo mais, é legal. Então, ter esse cuidado na hora de projetar e ter esse cuidado na hora de decidirem por cargas é essencial. Então, preocupar com a norma, preocupar onde vai estar, conversar com o seu cliente, no caso. Se você estiver fazendo um serviço, sei lá, se você está trabalhando informalmente, está atendendo pessoas e fazendo projetos para elas, conversar com o cara, ir lá visitar, ver, peraí, deixa eu ver, tem como eu visitar, ver onde você vai pôr, ver o que você está querendo fazer, às vezes tirar medidas você mesmo e tudo mais, e principalmente ter segurança do que você está fazendo. Bom, após essa conversa, eu quero falar outra coisa para vocês também. A adaptação de normas, quando você faz ela, você tem que tomar um certo cuidado, porque você tem que preocupar com onde essa norma é aplicada e em qual situação é aplicada. E a norma, muitas vezes, ela não vem de forma simples. Se você pegar o exemplo que eu falei de guindastes, a NBR 8400, ela é uma norma extensa. E nos guindastes, você tem eles de diversas formas. Igual uma ponte rolante, ela pode estar dentro de um galpão. Então ele está no galpão fechado. Ok, mas você pode ter uma ponte rolante que é uma estrutura em aberto e que tem cargas aerodinâmicas ali envolvidas, cargas de vento, cargas de balanço que possam interferir nessa estrutura. E poxa, aí fica muito mais doido. Só que a norma abrange. E a pesquisar essa norma até antes de pensar nas forças é altamente recomendado. Porque às vezes a norma te fala uma forma de você colocar cargas para garantir a segurança. Então, às vezes a norma fala: olha, eu sei que é uma ponte rolante, você tem que fazer uma análise dinâmica. Você tem que ver essa carga balançar, você tem que mover o carrinho para lá e para cá para você conseguir ver essa parada funcionando cinematicamente. Mas quando você olha a NBR 8400, ele fala: olha, se você calcular que a sua estrutura que você está querendo colocar a ponte rolante suporte esse tipo de carga, estáticas, e você consiga colocar dessa forma, passou. E aí você fica, poxa, mas e essa simulação aqui que eu fiz, cinemática e tal, tal, tal? Ela é válida, muito válida. É, é, acredito que dependendo da indústria que você estiver trabalhando, ela é altamente recomendada, ainda mais em situações cada vez mais extremas, igual. Se for um galpão fechado, ok, mas se já começar a ter carga de vento, se essa ponte rolante já começa a correr demais, já começa a ter uma alta velocidade, uma alta aceleração, então já tem ali uma preocupação. E aí se torna relevante a cinemática, mas às vezes não. Então pesquise as normas. Saiba antes de você fazer o projeto que você quer, estude o que rege esse projeto, para depois você pensar nas cargas. Porque eu fiquei pensando que eu devia ter feito essa aula até no começo. Ter feito isso aqui, esses minutinhos bobos de 15 minutos, que eu vou colocar essa aula bem curtinha, mas até antes da aula que eu já joguei no YouTube. Porque é interessante vocês pensarem nisso. E por fim, agora sim, por fim, é, quando vocês tiverem acesso a essas normas e verem as cargas lá, leem o documento por inteiro. Principalmente as NBRs, que eu já tive um pouquinho mais de contato, elas apresentam um anexo com algumas informações, com algumas tabelas, com essa de como as forças são atuantes do seu sistema. É muito descritivo. As normativas ajudam muito o projetista. Então, se atentem ao anexo que lá te ajuda também até como você vai pôr essas cargas. E aí tudo se torna mais fácil, mais simples, em vez de você ficar exercendo 100% de coisa que você não precisava tanto dar atenção, preocupar tanto com uma coisa que às vezes já está escrito num documento, certo? Bom, final do vídeo, não pulem por favor.
Não pausem o vídeo, por favor. Eu sei que você quer pausar, mas não pausa, por favor. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para divulgar de novo a vaquinha. A gente tá precisando de doações, a gente tá precisando começar a criar a era tá precisando começar a ter uma ajuda de vocês para a gente começar a projetar, para a gente começar a aplicar. Mais ainda, ter o Cefet e o nosso grupo cada vez mais para frente, para até estimular a gente, para a gente criar mais aulas assim, mais interativas, de criar conteúdos para vocês, de outras coisas que vocês queiram ouvir, de vocês queiram aprender. Além da vaquinha, por favor, comentem desse trabalho que a gente está fazendo. Recomendem para alguém, joguem nos comentários, joguem para qualquer pessoa que está passando. Alguém que você conhece, alguém que está passando sufoco com TCC, que quer apresentar uma simulação estrutural para dar uma fomentada melhor no trabalho. Manda esse negócio para ele. Manda essa lista nossa, essa playlist nossa do YouTube. Podem passar meus dados de informação. Meu e-mail é 2015-155-00136 @aluno.cefetmg.br. Eu estou totalmente disponível por lá e também pelo meu WhatsApp. Só não passo meu número porque estamos no YouTube. E eu estou totalmente acessível por lá, então se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar de um problema específico, se vocês quiserem simular uma coisa específica, dá para fazer lá. E eu estou entrando também em contato com a ANSYS, com a Altair, que a Altair já é essa parte da parte do aero do Cefet. O serviço deles de topologia é muito legal e eu queria estar passando essa ferramenta para vocês, porque eu acredito que ajuda a pensar na estrutura. Porque quem teve a primeira aula viu que eu pedi uma estrutura que vocês copiassem ou vocês pegassem não pegassem pronta, que vocês pegassem pronta ou fizessem uma estrutura. Só que fazer uma estrutura já foi um pouco complicado para vocês, imagino, porque eu não falei qual. Eu falei que seu coração mandar. E fica pior ainda porque quando se pede, não, faça uma roda para mim, uma roda de um veículo, e você não pode copiar e você tem que desenvolver. Como é que você pensa nisso, entendeu? Como é que você descobre isso? E o estudo de topologia é uma coisa que ajuda nisso. Então, eu preciso do feedback de vocês. Deixem nos comentários, mandem para mim e-mail se vocês têm interesse nisso. Porque eu acredito que seja uma coisa legal. Até acho que mais até do que a parte de estudo no linear que foi passado na primeira aula que a gente teve na Twitch. Mas óbvio que se vocês quiserem, se der tempo, a gente também vai passar. E E se tiverem se tiverem jeito de dar pra gente um feedback durante os comentários, curtir os vídeos, inscrever no canal pra estar recebendo essa parada toda e estimulando principalmente a gente, vai ser bom. Porque uma das coisas que eu tô vendo, e aí um desabafo nos 18 minutos de vídeo, é que é muito difícil a gente ter interação com vocês. Eu tive pedidos quando eu estava de pós-trabalho na FU e quando eu soltei alguns artigos também na parte de simulação, da galera falando, poxa, Matheus, passa esse skill de você, que você tem de nuances pra gente, abre um curso e tal, como você conseguir complementar e tal, tal, tal. E aí, no ensino emergencial, eu abri esse curso, então achei que, eu sabia que tinha demanda, mas como eu fico em casa, nesse quarto, gravando para vocês e às vezes eu não tenho feedback, eu fico perdido. Então, parece bobo, mas qualquer comentário, qualquer coisinha que vocês mandam me dá uma instrução de como andar com isso. Porque eu nunca fiz isso, então, além de ser remoto, eu ainda estou dando aula e é diferente. Então, se tiver jeito de vocês me darem esse feedback, seja por comentário, seja por outras coisas, seria muito legal. E lembrando, estou disponível a todo tempo. Então, se inscreve no canal, dá uns R$ 2 pra vaquinha, passe um feedback pra galera, divulguem essa parada, divulguem esse trabalho. Disciplinas que vão começar agora no ensino emergencial, que eu sei que é dinâmica normal, ou qualquer parte do eixo da mecânica, ou de controle, ou qualquer disciplina que vocês puderem mandar para o professor, falar assim, olha o trabalho desse cara aqui, tal, para o aluno também.
olha esse trabalho desse cara aqui, pode te ajudar. Mandem, divulguem para a gente estar fazendo, para a gente estar aumentando o nosso número de alunos e aumentando essa participação, para a gente poder cada vez mais criar conteúdo, organizar esse curso a partir da vontade de vocês, tá certo? Então, aula de 20 minutos e é isso. Tchau, tchau.